Oi, galera linda, tudo bem? Vamos para mais uma aula de matemática, tá? A nossa aula de hoje, nós vamos fazer uma revisão das unidades de medida, tá? Primeiro, nós vamos recordar as medidas de tempo, tá bom? Na aula, vocês já tiveram uma aula, né, na semana anterior, nós vimos as medidas de tempo. Então, primeiro nós vamos entender o seguinte, recordar. Medidas de tempo, como medir o tempo, se ele não para, né? A gente já entendeu que o tempo não para e que ele precisa ser medido. Então, o que nós usamos, né, para medir o tempo? Nós usamos as horas, minutos, segundos, dia, semana, mês e o ano, certo? Então, unidades de medidas de tempo. São elas, as horas, os minutos, os segundos, dia, semana, mês e ano, tá? Agora, os instrumentos que nós usamos para medir o tempo, recordando, usamos relógios, que eles podem ser analógicos ou digitais, e o calendário, tá? Quando a gente fala nos relógios, nós sabemos que eles marcam as horas, os minutos e alguns trazem também o ponteirinho marcando o segundo. O calendário, ele marca o tempo em dias, semanas e ano, tá? Lembrando, então, que o ano tem 12 meses, certo? Que a semana tem 7 dias. O primeiro dia da semana é o domingo, tá? Então, não esqueçam isso. Calendário marca o tempo em dias, semanas, ano. Oh, para não esqueceu de escrever aqui o mês, ó. E os meses. Então, tá? O ano tem 12 meses. A semana tem 7 dias. Os meses podem ter 30, 31 dias e um único mês tem 28 ou 29 se ele for bissexto, tá? Vamos lá então. Quando a gente fala em relógio digital, a gente já sabe que ao olhar para ele, tá aqui a hora, ó, facinho, olhou para o relógio, você identifica 10 horas e 10 minutos, os dois pontinhos separam as horas e os minutos, tá? Então, eu tenho 10 e 10, 12 horas, 23 e 58. Ixi, professora, 23 e 58? O relógio só tem 12 números. E aí? Lembra? Nós já falamos disso. O dia tem 24 horas. Então, daí tem um momento do dia que está marcando 23 e 58. Vamos recordar, tá bom? Então, relógio digital é super fácil. Existem os reloginhos de pulso, você encontra nos eletrodomésticos, celular. Então, prático, né? Não precisa pensar muito. Agora, os analógicos, eles exigem da gente um pouquinho mais. E também a gente precisa treinar, tá bom? Porque senão a gente fica em dúvida, tá? Então, vamos entender os relógios analógicos. Primeiro, nós temos que lembrar o quê? Duas coisas. O dia possui 24 horas. No relógio, ele tem um ponteiro grande e um ponteiro pequeno. O pequeno, ele vai indicar a hora. E o grande vai indicar os minutos, tá? Então, vamos lá para o relógio. Eu coloquei aqui 3 relógios que estão sem o ponteirinho. Primeiro, vamos observar que a sequência de números do relógio é de 1 a 12, tá? Então, eu tenho 1 hora, 2 horas, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, e aí eu chego no 12, tá? Como que a gente sabe quando é horário da manhã
ou à tarde. Existe aquela diferença, né? Lembra lá do reloginho de 23 horas e 58 minutos? Então, vamos por partes. Ó, esse primeiro relógio apareceu o ponteiro grande. Ele está lá no 12, ele está indicando minutos. Aí, apareceu outro ponteiro que parou também em cima do 12. Então, nós vamos pensar o seguinte. Os dois ponteiros, grande e pequeno, indicando para o 12, eu posso ter marcado qual horário? 2. Ou eu tenho 12 horas, que equivale ao meio-dia, ou eu tenho meia-noite, tá? Então, meia-noite e meio-dia, ó, ponteiros grandes na mesma direção, certo? Muito bem, então vamos lá. Aqui, eu tenho o ponteiro grande indicando o 12 e o ponteiro pequeno indicando o 1. Então, vamos entender. O ponteiro grande, para indicar a hora exata, tá? 1, 2, 3. O ponteiro grande sempre ficará na direção do 12 e o ponteiro pequeno é que vai mostrar o horário, tá? O ponteiro grande, ele indica os minutos. Então, à medida que os ponteiros vão se movimentando, esse pequenininho, se estiver marcando 1 hora, ele vai continuar e o grande vai passando e vai dar a volta inteira. Quando o ponteiro grande der toda a volta e chegar no 12 de novo, o ponteirinho já caminhou e ele irá marcar 2 horas, tá? Então, olhe bem, a cada volta que o ponteiro vai fazendo, o ponteiro grande, ele vai caminhando para marcar os minutos e o ponteirinho vai se deslocando porque virá uma outra hora. Então, outro exemplo, ó, ponteiro grande no 12, tá? Ponteiro pequeno, pus aqui agora no 11, certo? Então, o que aconteceu? O ponteiro grande girou e foi, olha aqui, saímos do meio-dia, ele girou, marcou 1 hora. Daí foi girando, 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 até que chegou em 11. Então, o que nós temos? Ponteiro grande indicando minutos, ponteiro pequeno indicando a hora. Sempre que o ponteiro grande estiver no 12 e o pequeno indicando qualquer um destes números, a gente tem o que chamamos de hora exata. Então, ó, 12 horas, 1 hora, 11 horas, certo? Agora vem um detalhe. Até o meio-dia, nós falamos assim, ó. É 1 hora, 2, 3, 4, 5, 6. A gente segue contando os números nessa sequência normal, tá? Após o meio-dia, nós começamos uma outra forma de contar. Aqui não é 12? Sim. O dia não tem 24 horas? Tem. Então, preste atenção. O relógio, ele fez toda a volta completa. Para a gente ter as 24 horas, ele tem que dar 2 voltas, fazer todo esse movimento 2 vezes, tá? Então, o dia começa meia-noite, tá? Lembrando, meia-noite, 1 da manhã, 2 da manhã, 3 da manhã e assim vai. Chegou o meio-dia, chegou 12 horas. Aí, eu vou seguir contando. Só que o meu relógio não tem 13, 14. Então, você vai memorizar que depois do meio-dia, o 1, que está relacionado a 1 hora, ele será equivalente a 13 horas, tá? Então, ou eu digo 1 da tarde, para dizer que é depois do meio-dia, ou eu uso 13 horas. E assim na sequência. Então, eu sigo 12 horas, meio-dia, 1 da tarde, 13, 2 da tarde, 14. E eu vou
seguindo com essa sequência agora, depois do meio-dia. E aí, olha, eu tenho 15, 4 da tarde, 16, e sigo nesta ordem, tá bom? Até chegar lá no 11. 11, 23 horas. Quando chegar no 12, novamente, que os dois ponteirinhos estiverem juntos, à meia-noite, eu completei as 24 horas do dia. Então, o meu relógio, o seu relógio, ele fez 2 giros completos. Meia-noite, eu tenho, então, as 24 horas. Aí, eu indico meia-noite com 00. Eu não vou pôr os 24, não preciso pôr. 00. E eu começo um novo dia e eu venho de novo. 1 da manhã, 2 da manhã, 3 da manhã. E vou seguir até chegar 12 horas. E aí, 12 horas, meio-dia e volto naquela sequência que nós acabamos de falar, 13, 14, 15, tá? Então, olhe bem, precisa estudar, precisa treinar. Eu tenho aqui marcado desta forma, 1 da manhã ou 1 da tarde, sim. Então, se for à tarde, eu uso a expressão 1 da tarde. Ou eu posso te dizer, olha, minha aula começa às 13 horas, 11 horas, 11 da manhã. Se for 11 da noite, eu posso dizer que eu tenho 23 horas, tá? Então, lembre-se, precisa guardar estas referências para o horário depois do meio-dia, tá? Aí, quando a gente fala em minutos, os números de 1 a 12, eles ganham um outro significado, tá? O 12, 00 horas, né? E aí, cada risquinho desse me ajuda a chegar nos minutos. Então, eu tenho 1, 2, 3, 4, número 1, 5 minutos. O 2, 10 minutos. Por quê, Pro? Porque você segue contando, ó, 5, 6, 7, 8, 9, 10. E assim nós vamos. Então, o que eu tenho aqui, ó, ponteirinho pequeno no 12, então está indicando que são 12 horas. E o ponteiro grande no 3, 12 horas e 15 minutos, tá? Treine. E aí, olha aqui, ó. Eu coloquei 4 relógios. O primeiro está indicando aqui o número 2. Então, eu tenho 2 horas da manhã. E se eu quiser me referir à tarde, ou eu digo 2 da tarde, ou eu vou... não falou vamos seguir aqui, peraí. Então, ó, esse aqui, 5 da manhã, 9 da manhã, 8 da manhã, beleza? Se for período da tarde, 2, ele vai indicar 14 horas, ou eu digo 2 da tarde. Se eu disser para você, olha, meu aniversário começa às 2 horas. E aí, 2 horas da manhã, será que dá certo? Não. Então, ou eu digo, olha, meu aniversário começa às 2 da tarde, uso a expressão da tarde, ou eu digo, meu aniversário começa às 14 horas. 5 da manhã, 5 da tarde, 17. 9 da manhã, 9 da noite, 21 horas. 8 da manhã, 20 da noite, tá? Então, tá aí as duas expressões para vocês. Medidas de massa e capacidade, nós já aprendemos que o peso é a força com que o corpo é atraído. Lembra que eu já falei? Então, o peso é a força que, se eu solto o objeto, a força com que ele chegará no chão. A massa é a quantidade de matéria que um corpo ou um objeto apresenta. Então, eu tenho este objeto e ele tem uma massa, tá? É tudo que está envolvido nele, então, e ele também ocupa um lugar, então tá aqui, ó. Diferente do peso, né? O peso você não vê. E a massa você consegue perceber no corpo ou no objeto, tá? O instrumento usado para medir massa é a balança, esta
é uma balança mais antiga, que eram usados, né, os pesos. Para dar o peso, ela tem que ficar equilibrada, tá? As balanças digitais, que são as mais modernas, não é? Que é bastante encontrada, você às vezes até tem em casa, aquela, né, que a gente usa de vez em quando para ver como é que tá a massa do corpo, né? De vez em quando precisa dar uma olhada. E aí, os símbolos que vão indicar, então, a massa, quilograma e grama, tá? Seguindo, medida de capacidade. A capacidade é a quantidade de líquido que a gente tem num recipiente, tá bom? Então, aqui eu pus algumas referências, algumas imagens, ó, 1 litro, 2 litros, 5 litros, tá? Aqui o senhorzinho tirando o leitinho da vaca, tem um balde que cabe 10 litros e as outras embalagens. Então, medidas de capacidade é a quantidade de líquido que tem dentro de um recipiente, tá? Aí eu tô deixando para vocês e vocês farão o seguinte: essas atividades, ó, no caderno, e vocês vão me fotografar depois e podem ser enviadas até o dia 22, tá? Essas atividades vocês vão copiar no caderno, tá bom? Copia o enunciado, copia o relógio para você marcar as horas. Esta outra, você vai copiar o reloginho do seu jeito, tá bom? Não precisa ficar enfeitando, não. E depois você vai pôr os ponteirinhos, tá bom? Em cada um. Tem mais alguma coisa. Nesta, vocês vão responder. Não precisa fazer desenho. Ah, Pro, eu gosto de desenhar. Desenhe, mas ó, o que a professora está pedindo é para vocês responderem. Pode ser sem desenhar. Qual dos animais abaixo possui a maior massa? Então, você vai pôr o animal e responder para mim. A próxima, em qual embalagem cabe em torno de 3 litros? Observa bem o tamanho delas e responde para mim. Faça com muito capricho. Essas atividades, ó, eu coloquei aqui que elas terão, ó, um valor de 1 ponto para ser anexado, acrescentado à nota, ok? Treinem as horas, beleza? Beijo!